pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Da Conversação. A gente traz aqui discussões importantes para quem vai fazer ou quem já está no desafio de gerir um negócio, com dicas de tecnologia, consumo, pessoas, gestão, tudo que for importante para você continuar se desenvolvendo e desenvolvendo a sua empresa. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que já tem anos, que ele já é pauta de muita discussão, de muita dúvida, de muita curiosidade, mas que eu acho que não saiu de moda, que é transformação digital. Antes da gente se aprofundar, eu vou fazer a minha autodescrição por uma questão de acessibilidade. Meu nome é Andressa Catai, eu sou gerente de marketing institucional aqui na Cielo. Eu sou uma mulher de origens mais orientais, eu tenho os cabelos pretos, os olhos pretos também, cabelos curtos, tenho 33 anos e 1,67 m, não cheguei ainda nos 70. E eu tô aqui com a Patrícia Coimbra, que é a nossa vice-presidente de Gente, Gestão e Performance aqui da Cielo. Ela já foi destaque na Forbes recentemente e tem uma experiência muito importante em diversos setores, com várias empresas, inclusive nesse processo de transformação digital. E também com o professor Reinaldo Nogueira, que tem um currículo que dá muito orgulho, que eu tenho certeza que muita gente se inspira. Ele é docente especialista em transformação humana, estratégica digital e de mindset ágil da SPM. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente para falar sobre essa temática. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super gostoso. E eu gostaria que vocês se apresentassem também, por favor. Olá, também espero que todos estejam bem. Muito bom estar aqui com a Andressa, com o professor Reinaldo. Sou Patrícia Coimbra, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, olhos castanhos, 1,74 m. Hoje eu estou vestida uma blusa azul, uma calça preta e uma bota preta. É muito bom estar aqui, é muito bom ter essa conversa, que é uma conversa entre amigos, né? Então, uma conversa fluida, gostosa e tudo. Eu sou o Reinaldo, 1,82 m de altura, os poucos cabelos que sobraram são grisalhos e tudo, é a jornada da vida nos tira os cabelos, né? Tenho olhos castanhos também, pele parda, e estou vestido estilo Steve Jobs, né? Então, camiseta, blazer e calça jeans, né? É um prazer estar aqui, pena que eu não posso descrever mais ainda os sentimentos, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Ah, legal, gente, super obrigada. Eu acabei não descrevendo como eu estou vestida. Eu estou com um vestido jeans, um tênis branco e eu estou aqui no cenário da conversação, que é um cenário cheio de luz, cheio de LED, das cores da Cielo, super bonito, para recepcionar vocês e esse bate-papo super gostoso, como vocês falaram. Então, falando de transformação digital, acho que tem vários conceitos, tem várias formas de a gente olhar para a transformação digital. Foi um tema que deixou de ser exclusivo das startups, né? Aquelas empresas que nascem com uma grande ideia disruptiva, e também apenas de empresas de tecnologia, né? Hoje a transformação digital passa por muitas empresas, muitas entregas, muitas coisas. Então, professor, consegue tangibilizar para a gente um pouquinho mais sobre o que é a transformação digital? Legal. Transformação digital virou um clichê, virou um carimbo, né? Todo mundo fala, é transformação digital, mundo VUCA, né? Aquela coisa toda, mas não é um conceito exclusivo que iniciou e terminou, né? Transformação digital é um pano de fundo, vamos chamar assim. É um cenário onde você tem como pano de fundo alguma coisa que vai te apoiar a transformar. Transformar significa mudar. Então, uma grande mudança, né? E essa mudança, ela entra numa notícia boa, ela entra no gerúndio. Então, constantemente você está mudando. Por quê? Nós temos que diminuir o tamanho da boca e aumentar o tamanho do ouvido. Ouvir muito o mercado. Quanto mais a filosofia oriental, aliás, né? Ouvir bastante para poder interpretar, né? Tem um banco famoso que usa um binômio muito legal, né? Entender para atender. Isso é bacana, né? Então, é legal nós entendermos o mercado para atender esse mercado. Entre um entender e atender, tem um arco aqui que a gente pode criar um arco na cabeça aqui, uma metáfora assim, né? E aí habita esse arco aqui exatamente a transformação digital. Só que aqui é legal nós trazermos e colocarmos na mesa mais dois elementos, né? Nós temos que transformar pessoas primeiro.
As pessoas têm que comprar essa ideia e, a partir do momento que você compra essa ideia, você engajou. Também é outro carimbo, né? Engajar pessoas, como tornar pessoas mais produtivas, né? Desde que ela tenha um propósito, desde que ela acredite naquele propósito, simples assim, né? Então, transformação humana primeiro e depois traçar um caminho para isso. Caminho é estratégia. Então, transformação humana, estratégica, e não é coincidência. É por último que vem o digital. Ele não é o primeiro passo, ele não capitaneia tudo, né? Infelizmente, aí não vale, é uma característica, não está aqui um julgamento, né? Mas muita gente começa pelo digital. Ó, já comprei toda a tecnologia, software, tá tudo bonitinho, agora é só transformar, né? Como diz a meninada, é SQL, né? Só que não, na prática não. Né? Então, nós temos que primeiro comprar esse propósito com gente, né? As pessoas têm que entender isso primeiro para depois atender, né? Delinear um caminho, só repetindo um pouco para frisar isso, né? Delinear um caminho que é a estratégia, e aí a tecnologia, o digital, tecnologia digital, é a consequência de tudo isso. E é cíclico. É ciclo, sempre no movimento de ciclos, né? Dando spoiler aqui, a Patrícia vai falar bastante de ciclo também, né? Então, assim, terminei? Não terminei. É início, meio e recomeço, né? Cheguei no digital, penso novamente como engajar pessoas para nova etapa, para nova fase, constantemente fazer isso. Por isso que é transformação digital. A gente poderia até mudar, para concluir minha fala aqui, um pouco o conceito, né? Poderia ser transformando digitalmente, né? Porque é constante isso, é gerúndio. Né? Faz sentido isso? Eu acho que um ponto muito interessante que o professor trouxe foi começar pelas pessoas. Né? O primeiro contato que eu tive com transformação digital foi há uns 6 anos, acho que foi o tempo que eu tô aqui na Cielo, eu comecei a entender, nossa, que coisa difícil! Então tem pessoas, tem processo, tem tecnologia, tem um monte de coisa. Mas eu acho que pensar o fator humano acima de tudo e como o começo dessa história é fundamental, né, Paty? É fundamental. Então, excelente síntese do professor. O grande ponto é que grande parte das transformações elas não têm sucesso, isso é um fato. Né? Cerca de 70% das transformações elas não conseguem capturar todo o valor. Né? E grande parte vamos dizer assim, desse contexto vem das pessoas não se engajarem nesse processo de transformação, não se engajarem por N fatores. Né? Então, esse processo de transformação ele é humano. A gente tem que ter, como o professor colocou, uma grande escuta do nosso cliente, né, do nosso mercado. Como é que a gente não só escuta, como está aberto a incluir essa escuta dentro dos nossos processos e como a gente traz todo mundo do nosso negócio para fazer com que isso aconteça. Então, parece muito simples, mas não é nada simples. Nada simples. Porque começa com a nossa transformação. Então, assim, eu não posso exigir que o meu colaborador ou o meu parceiro ele se transforme se eu não estou fazendo esse processo. Então, eu como empreendedor, ou como líder, ou como colaborador, ou como cliente, tem que começar comigo esse processo, para depois eu passar pelas outras etapas, que é envolver, engajar outros e levar todo mundo junto nesse processo de transformação. Então, é para pessoas, com pessoas, de pessoas. E a tecnologia, né, inteligência artificial, enfim, né, robôs, tudo, são ferramentas para atingirem esse propósito. Perfeito. Inclusive, para falar de tecnologia, de inovação, a gente vai ter um próximo episódio que vai ter um convidado especial, que eu não vou revelar ainda, mas dando um spoiler, vai ser com o Carlos Alves, que é o nosso vice-presidente de produtos e de tecnologia. Então, eles vão abordar muito como aproveitar tudo isso que tem surgido de novidade e usar a favor da gestão do seu negócio. Mas aí, falando de negócio, a gente está falando de pessoas, o quanto que eu consigo agregar todo mundo, que às vezes não tem ninguém, né? Então é aquela maratona do dia a dia, aquela correria. Às vezes não tem ninguém ali para fazer as coisas, é só eu mesmo, comigo mesmo. E para quem tem poucas pessoas ali junto também,
Essa é uma realidade? Você entende que esse processo de criatividade, de inovação e também de pensar na próxima entrega também se aplica nessa situação? Principalmente para esses casos se aplica. A gente sempre pensa, quando a gente fala de transformação digital, a gente pensa em startups, em grandes organizações, quando na verdade a gente falou, começa de uma pessoa. Exato. Então, nada mais verdadeiro e real do que eu, como empreendedor, o quanto eu escuto meu cliente, o quanto eu atendo a essas expectativas e o quanto eu evoluo vamos dizer assim, com essa informação e com esse resultado diferente que eu vou atingir. E não necessariamente com tecnologia, mas com ferramentas do meu dia a dia. A gente estava até comentando no aquecimento aqui o quanto a gente tem de informação só do contato com o cliente. É uma grande fonte de informação, né? É um dado assim na mão, que é de graça, eu não preciso comprar isso. E o quanto utilizo isso para gerar uma fidelização, gerar uma experiência única, um encantamento, e o quanto isso pode permitir identificar outras oportunidades que vão fazer com que a gente transforme ainda mais esse negócio e se transforme mais e também transforme o cliente, que vai ter um outro nível de expectativa. Então, é uma grande espiral e que está sempre no caminho, sempre na jornada. Quando a gente fala de transformação digital, não é que em algum momento a gente vai parar de falar disso. A gente vai estar sempre neste caminho e nessa jornada. Então, o pequeno empreendedor, quem está com o seu negócio, né? Então, assim, este grande contato com o cliente é a grande transformação digital que está acontecendo. Então, pega essa oportunidade, porque se a gente não pega, alguém vai estar pegando. Porque esse é um movimento que ficar parado, ninguém vai ganhar. Né? A gente tem que estar sempre cuidando do nosso negócio e transformando o nosso negócio. Sendo uma pessoa, duas pessoas ou uma grande organização. Esse jogo é para todo mundo. Não tem ninguém fora desse jogo hoje. Super bom ponto, Paty, porque é esse processo do mundo, né? A gente já está num período que é tudo muito dinâmico também, né, professor? E assim, eu estou entendendo que transformação digital é um clássico que nunca sai de moda e nunca sairá. Nunca sairá. Mas é aquela receita. Existe uma receita? Aliás, acho que é melhor até perguntar dessa forma. Existe uma receita de bolo, um caminho para a gente organizar um pouco o pensamento? Queria pegar um gancho aqui, a nobre senadora Patrícia comentou aqui, olha, isso aqui veio para ficar e você não tem que fazer, senão você vai perder essa oportunidade e alguém vai embarcar nessa oportunidade, né? Transformação digital é igual energia elétrica. Você não chega aí na tua operadora, na tua cidade e fala, poxa, obrigado, eu tenho energia elétrica, deixa eu ligar para o pessoal. Primeiro que a gente já não telefona mais, né? E segundo que a energia elétrica faz parte da nossa vida. Então, a mesma linha de raciocínio nessa comparação da energia elétrica, acho que vale para a área digital, né? Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Por que não faz parte do nosso negócio? Nós temos que fazer, né? Tem que fazer, a gente tem que entender a tecnologia digital. Tecnologia por si só é uma palavra que embarca muita coisa, né? E abarca também, né? Então, assim, tecnologia é know-how, é como fazer, né? A minha avó, falecida avó, Dona Geralda, sabia fazer ótimos bolos, né? Mineira, aquela coisa toda, sou filho de mineiro, né? Então, assim, é tecnologia, porque se pegar aquela receita e entregar para mim, eu já vou começar a responder o que você perguntou, eu vou fazer um bloco de concreto. Eu não sei fazer bolo, né? A minha falecida avó sabia, ela tinha um know-how disso. Ela tinha tecnologia. Agora nós temos a tecnologia digital, que é um know-how, mas digital. Então você tem que, em primeiro lugar, saber fazer, saber executar o seu negócio. Né? Então, assim, conheça muito bem o seu negócio, o seu propósito, que é isso que vai engajar pessoas. Né? A sequência disso vem com o passo, né? Passo a passo é estratégico. Né? E depois que vem a tecnologia digital, o que conecta com isso que eu preciso? Né? Já respondendo um pouquinho do que seria uma receita, mas eu prefiro mais roteiro ou trilha. Trilho é muito fechado, né? Trilho, né? Mas trilha te dá oportunidade para a esquerda, para a direita, você pode ser mais maleável. É exploratória, né? É exploratório, você vai descobrindo no meio do caminho. Não é à toa que hoje em dia se fala tanto de mindset
extremamente ágil, né? A agilidade pressupõe você implantar e descobrir no meio do caminho o resultado que o teu mercado traz. Então, indo, né? Implantando, gerenciando, entendendo, atribuindo, né? Então, você vai nesse roteiro aqui, nessa estratégia, para chegar, de repente, e falar o seguinte, essa planilha é interessante. Isso vai me ajudar. E não precisa ser nada da NASA, tá? Vamos citar a NASA aqui, né? Você não precisa ser nada da NASA, nada dos nossos amigos e irmãos marcianos, que é o quarto planeta aí, né? Então, assim, não precisa ser nada diferente assim. Pode ser um papel e uma caneta que você anota diariamente aqui. As pessoas que entram no teu comércio aqui e compram determinado produto em determinada época do ano, determinada época do mês, aí você vai saber comprar bem. Tem uma máxima do varejo, né, Patrícia? Só vende bem quem compra bem. Então, eu tenho que saber comprar dentro da sazonalidade que é o tempo necessário ali para aquelas pessoas que determinam determinado produto ou serviço, né? Então, para isso acontecer, eu posso ter uma tecnologia digital aqui que é mapear os meus dados. Então, as pessoas procuram por esse produto sempre no final do trimestre, né? No ambiente corporativo fica bonito, fica em inglês, né? Quarter, né? No final do quarter, né? Mas no teu dia a dia, no teu comércio, na tua porta, ali você vende material escolar, de repente ali, olha, no final do trimestre, março, junho, as pessoas sempre procuram por isso, né? Não dá para ter olhos e ouvidos em todos os lugares. Não somos um polvo para ter tentáculo em todos os lugares, né? Mas começa a mapear. Comece a entender os dados ali que vão te contar essas histórias, né? Aí você começa a conectar que tipo de tecnologia você vai colocar para acelerar aquilo que você já começou bem devagar, bem tímido, né? Não tenta mover uma montanha inteira, mova uma pedra. Eu não quero ser um filósofo aqui, eu não sou um filósofo profissional, mas não tenta mover a montanha inteira, vai demorar pra caramba, né? Mova uma pedra, depois a segunda pedra, depois a terceira, depois um carrinho de pedras, vai devagar. Então, o que é possível hoje? Um caderno universitário, eu sou uma papelaria nesse exemplo aqui, né? Um caderno universitário que eu vou tirar do meu estoque, um lápis ou uma caneta e começa a marcar no dia a dia. Você vai perceber lá na frente como esse roteiro é legal. Você vai olhar para o teu retrovisor e falar o seguinte, poxa, eu comecei com um caderninho, hoje eu estou com BI. Eu tenho um sistema de business intelligence aqui, né? Comecei bem devagar. Ah, mas você investiu, você fez isso? Não, comecei aprendendo. Assim como quando nós aprendemos a dirigir, né? Então você começou daquele jeito esquisito. Tem gente que dirige esquisito a vida inteira, mas tem gente que vai aprendendo e vai falando o seguinte, poxa, olha como eu dirigia antes, olha como eu estou hoje. Né? É um constante aprendizado. Nós aprendemos a andar com 8 meses, 10 meses, 1 ano de idade, né? Até hoje, vira e mexe, a gente dá um tropicão ou outro. A gente bate aqui, bate acolá. É um constante aprendizado. Então, acho que esse cenário representa um pouco dessa receita que você pediu aqui, Andressa. Não existe uma receita pronta, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, né? A engenharia diz isso, eu sou engenheiro também, então assim, a engenharia diz para você seguir dessa forma, né? Mas a aplicabilidade, eu tenho que ouvir bastante o mercado e entender para atender, entender o que é possível no meu negócio. Engajando pessoas, vendendo a ideia para as pessoas, para que as pessoas comprem isso internamente, né? Mas vai começar no micro. Começa numa ideia pequena. Eu brinquei com os marcianos, os nossos irmãos verdinhos agora há pouco, né? Você começa uma ideia, poxa, eu vou para Marte, né? Começa num papel. Não tem uma ideia que veio da inteligência artificial que saiu uma pílula ali dizendo Marte, né? Não, as pessoas falam, pô, precisamos explorar o desconhecido, né? Vamos rabiscar como seria isso, né? Assim como grandes mídias e redes sociais nasceram de rabiscos, né? Então fica aqui uma dica para finalizar a minha fala, né? Pelo menos nesse momento, faça protótipo. Protótipo significa você rabiscar e tornar visual aquilo que você tem como interesse futuro. Então, eu quero mapear o meu comércio, eu quero mapear que tipo de tecnologia que eu quero, né? Desenhe um celular aqui, desenhe os gráficos que você gostaria, as setinhas dizendo que tipo de dado você gostaria de ter 8 horas da manhã todos os dias, tá? Você está fazendo um protótipo. A partir daquele protótipo, você já tem um cenário, um norte para poder seguir e chegar até lá. Acho que isso aí responde um pouco da provocação que você fez. Com certeza, até para tentar sintetizar um pouco. E aí a gente sai da questão dos conceitos e agora bora para a prática e colocar em ação. Então a gente começa a falar um pouco disso também. A gente está falando então que eu coloco o cliente no centro, eu coloco as pessoas como um princípio de tudo isso.
não posso ficar parado, senão alguém vai ocupar o meu lugar. Isso. Eu tenho que continuar evoluindo, olhando as oportunidades, olhando as necessidades. Para quem tem um cliente, o ponto de partida, obviamente, sempre é o consumidor e aonde que eu quero chegar com o meu negócio. E eu adorei o exemplo com a NASA, porque todo mundo fala, tem os memes por aí, fala, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Ah, sim, sem dúvida. E de fato precisa, né? Porque a gente tem um potencial criativo que é de outro mundo. É de outro Né? mundo. O que a gente consegue fazer aqui no Brasil com as limitações que a gente tem Sim. é algo realmente extraordinário, né? A gente estava conversando sobre isso, né, Paty? Quantas histórias existem de evolução, de sucesso, de pessoas que descobriram caminhos diferentes para conseguir fazer essa realização, esse processo de evolução e transformação. Sim, né? sim. Eu acho que assim, a gente estava conversando, a gente sempre está escutando os nossos clientes e construindo soluções para os nossos clientes e sempre atualizando com o que o cliente demanda. Isso mesmo. Então, quando a gente olha a evolução, né, de como a gente paga, né, como a gente consome, como a gente produz, como a gente aprende, né, e a gente aqui na Cielo, né, como a gente ajuda os nossos clientes a fazerem o seu negócio, a cada vez, né, incluírem mais gente, né, na economia, né, uma inclusão financeira. Como a tecnologia, né, a gente vem apostando na tecnologia, será que é a maquininha? Não, daqui a pouco não é a maquininha, é o celular. O que mais vem por aí? E a gente está junto com o nosso cliente nessa transformação. Então, eu acho que né, o quanto, de novo, a gente está junto nessa transformação com o nosso cliente, junto com os nossos colaboradores e parceiros nessa transformação. E eu acho muito legal também exemplificar dois dos nossos clientes, né? A gente estava conhecendo um ceramista. Né? Interessante. Então, é um ceramista. Ele falou, nossa, o quanto eu não estou fazendo só uma cerâmica, o quanto eu estou produzindo cultura. Olha aí. Cultura da nossa comunidade. Não é só o produto, né? Não é o produto, é a experiência. É a experiência. É uma expressão. E daí, construindo isso junto com os clientes, com a comunidade, o quanto nós aqui podemos ser um polo de cultura. Ou seja, então, começou bem pequenininho, com um potencial enorme. Bem pequenininho, né? E o quanto ele precisa dessa escuta, dessa parceria, o nós, que a gente falou muito, né, para fazer essa transformação, ele está muito atento e contar com essa parceria. Né? Nossa, por exemplo, da Cielo, a gente está junto com esse empreendedor para fazer essa expansão, fazer essa transformação digital acontecer. Esse é um exemplo. A gente tem um outro exemplo também muito bonito, né, de um empreendedor que trabalhava com pedras e ele foi, aos poucos, evoluindo para ter uma loja de joias e ele falou, poxa, aqui eu não estou vendendo joia, aqui eu estou vendendo momentos especiais. Isso. Momentos especiais são casamentos, aniversários de 15 anos e o quanto a gente está junto com esses empreendedores nessa jornada. Né? Então, assim, está aí no dia a dia para todo mundo, mas quem está aberto, quem está com esse olhar muito mais amplo das oportunidades que estão acontecendo, se transformam outras pessoas e contam com parceria, né? Porque, afinal de contas, a gente não faz nada sozinho. Eu acho que é interessantíssimo esse ponto aqui de entender o negócio. Vamos dando um nome um pouco diferente aqui, né? Negócio e ramo de atividade. O negócio está ligado ao propósito. Se você pegar uma empresa que fabrica pneus, por exemplo, qual o grande negócio de uma indústria de pneus, né? Locomoção automotiva. Sim. Então, eu sou um provedor de soluções para locomoção automotiva. É isso que eu faço como uma indústria de pneus. Né? E eu, do LinkedIn, né? Não é? Motor de transporte. Exato. E eu tenho um ramo de atividade aqui. Ramo de atividade meu pode ser pneus, hélice. Exato. Por exemplo, hélice é locomoção automotora. Então, uma indústria, você deve estar pensando agora no teu nome preferido, ela pode fabricar hélices. Né? Então, quando você passa a interpretar um negócio, ele é libertador. Você tem um radial muito maior do que você pode fazer. E, a partir disso, você vai aportar a tecnologia que vai te ajudar a acelerar. Só que a tecnologia, ela não cria as coisas automaticamente. Né? É a inteligência humana que provoca a inteligência artificial.
Por enquanto, pelo menos, é assim. Então, é a inteligência humana que provoca. Você desenha o seu melhor modelo, Patrícia, para entender o seguinte: eu estou vendendo sonhos aqui, eu não estou vendendo a pedra, estou vendendo sonhos, né? E como consequência desse sonho, eu tenho um ramo de atividade que é uma porta, um espaço, um comércio que vende pedras preciosas com o seu sonho, né? Posso ter outras coisas, posso virar uma sequência de ramo de atividade para ser uma empresa de design. Eu posso ter uma série de coisas aqui, né? Mas o meu propósito principal está claro para todo mundo, né? Você tem dúvida sobre propósito? Visita a missão. Normalmente a missão da empresa conta muito bem sobre o propósito, né? Isso engaja a gente. Lembrando que estamos falando de transformação humana, depois estratégica e depois digital. O digital vem por último. Que as empresas de tecnologia não fiquem chateadas de ouvir isso, né? Mas o digital vem por último, e ainda bem, porque melhora muito a encomenda. Você já sabe exatamente, pelo menos, o norte onde você vai mirar os seus esforços. Os recursos são finitos, né? Imagina aquela pessoa, você falou da equipe, né, pequena, né? A equipe, né? A pessoa que faz tudo, a equipe, né? Os esforços, assim, os recursos são limitadíssimos, né? Então, para a pessoa ali, ela tem que atirar e ela não tem muito espaço para errar, né? E esse tiro, esse alvo dela pode ser determinado pelo propósito. Então, defina o seu negócio, o seu propósito, alinhe pessoas com isso, que você vai ver que você vai ter muito mais gente engajada, principalmente você. Como você falou bem na abertura aqui, né, Patrícia? Você tem que mostrar esse exemplo. E o ser humano, o adulto, ele aprende pela andragogia, nome esquisito, né? Sim. Andragogia é aprender pelo exemplo, não só pela leitura. Então, poxa, eu vi a Andressa fazendo, eu me inspirei em você, né? Podemos tomar um café, né? Pagar aqui com o Cielo e tudo mais, mas podemos tomar um café e aprender juntos, né? Então você vai me contar experiências e isso vai ajudar, que é o que a gente está fazendo agora aqui. Você que está ouvindo aqui está colaborando com a gente. Tenho certeza que você deve estar falando sozinho aqui. É isso, gostei e tal, né? Isso é aquela coisa que você começa a criar internamente, né? Gostei, anota. Você vai colocar no papel aquilo que você está dirimindo, né? Pensando a partir dessa conversa que a gente está tendo. E essa inspiração coletiva. Essa é a palavra, inspiração. É uma inspiração coletiva, né? Aqui, por exemplo, o nosso propósito é o quanto a gente impulsiona negócios para todas as pessoas. Ótimo. Então, assim, a gente está falando de inclusão, de trazer cada vez mais pessoas, né, para esse crescimento, né, de renda familiar das pessoas, de crescimento, de desenvolvimento, e o quanto isso muda tudo, né? Todo mundo aqui está procurando isso, está querendo isso, né? Produzir isso. Não é meramente, né, um eu, é um coletivo. É um coletivo. Para dar um parênteses nessa conversa, a gente também conseguir continuar inspirando as pessoas com os exemplos que vocês trouxeram, queria convidar o pessoal, esses casos que a Paty comentou sobre o ceramista, sobre o empreendedor que conseguiu evoluir para uma joalheria, eles estão presentes num filme de depoimentos que está no nosso YouTube, então queria convidar todo mundo para assistir depois e fazer os seus comentários e se inspirar com essas histórias de transformação, de mudança, de evolução. E puxando o gancho aqui da mudança, a gente sabe que todo o processo de mudança ele é dolorido, né? Tanto para a gente pessoalmente, como profissionais dentro de uma empresa, como quem tem um negócio, mas ele também é carregado de aprendizados, né? Eu estava comentando com vocês que o meu primeiro contato com transformação digital foi há uns 6, 7 anos, e literalmente me deram uma apostila com, 50 páginas, falando, olha, isso daqui é transformação digital, a gente contratou uma consultoria, agora você tem que fazer uma campanha de engajamento interno para uma empresa que tem uma origem super tradicional, né? A gente já não está mais nessa etapa, mas tinha uma origem super tradicional, a falar sobre transformação digital. Eu falei, gente, nem eu sei o que é, eu não sei nem por onde começar, o que tem que fazer. Obviamente que deu errado, na minha opinião. Um ano depois eu olhei para trás e falei assim, não deu certo, não funcionou daquela forma. Então, foi dolorido, mas hoje talvez eu saiba um pouco do caminho por onde seguir. Né? Acho que todo o processo envolve essa questão de aprendizado também, né? Então, por mais assim que a gente olhe todo esse processo como deu certo, deu errado, não deu certo ou deu errado, né? A gente estava comentando, né, que é simplesmente uma versão. Tá? Uma versão, teremos outra versão. Então, é o feedback de um processo que você começou
a fazer acontecer, que tiveram aprendizados, né, pontos positivos e pontos que você pode evoluir. Então, a gente vai ter sempre novas versões. E quando a gente pensa, nossa, o quanto pode ser difícil essa jornada, a gente já vem se transformando o tempo todo. Quando você pensa nos 7 anos que você pegou a apostila, né, todos nós pegamos a apostila de transformação digital. E o grande ponto aqui é, todo dia nós estamos nos transformando, muitas vezes sem saber. Né? Então, quando a gente pegou um Pix, quando a gente está comprando de forma diferente, aprendendo de forma diferente, a gente já está fazendo. E a gente fala, nossa, na primeira vez é um pouco estranho, mas depois rapidamente, você já incorpora essa nova forma de fazer as coisas. Então, por que a gente não faz isso? Se a gente faz isso como cliente, todos somos, por que a gente não faz isso como empreendedor, Sim. ou como profissional? Porque dói mais quando a gente está nesse chapéu. Porque todos nós somos tudo isso, né? Então, por que dói mais quando a gente está nesse chapéu de eu vou empreender, então eu tenho que passar por esse processo? Quando você já está passando por esse processo como cliente. Né? Então, o que é diferente? O diferente é quando eu estou usufruindo ou quando eu vou atender. E quando você vai atender, é simplesmente você ter esse olhar de incorporar isso. Incorporar o que você gostaria, o que o seu cliente gostaria na sua forma de atender. E passar por estar aberto a essa evolução. Porque quando você está aberto, a coisa vai acontecer. E eu acho que cabe muito a gente como líder ou a gente como empreendedor a trazer esse olhar para esse processo que é contínuo. Para essa jornada, né? Que a gente vai estar sempre aprendendo. E aí, não é aprender só a tecnologia, com upskilling, reskilling, né, que são novas habilidades ou atualização de habilidades que a gente já tem. Mas o quanto é importante aqui a gente evoluir nos soft skills. A gente está escutando mais, a gente está construindo mais, a gente está mais aberto, cada vez trabalhando com mais pessoas, pontos de vista diferentes, incluindo mais clientes. Então, assim, são os soft skills na colaboração, na escuta, na mentalidade, na nossa abertura, que são mais críticos para esse processo de transformação. Mas sempre lembra, eu como cliente, eu consegui fazer isso muito rapidamente. Como é que eu trago esse aprendizado como empreendedor e como líder? Quer trazer um comentário sobre essa questão, professor? Fiquei numa situação muito difícil, né? Patrícia deu uma aula aqui agora, o que eu faço agora? Obrigado, viu? A gente não tinha combinado nada disso, né? Obrigado, viu? Hora. Você que está ouvindo a gente aqui, assistindo, você deve estar ligando no teu cérebro, aquela coisinha que pesa 850 gramas em média, que fica dentro da nossa cabeça, o efeito I. Já ouviu falar do efeito I? Efeito I é I. Mas eu não posso, porque eu estou super atarefado, estou lotado de coisas. Mas aqui na empresa tem governança, tem que falar com A, com B, com D. Vocês estão falando tudo isso aí porque vocês não conhecem meu chefe, minha chefe e tudo mais, né? O efeito I é bloqueador. Sabe como que você tira esse efeito I da frente? Joga ele para o lado aqui. Já está acontecendo a transformação digital. Talvez você não saiba ou não tenha dado consciência a você mesmo, mas na tua empresa, no teu cargo, na tua área de negócios, no teu comércio, já está acontecendo. O nosso convite aqui é para você mapear o que já está acontecendo. Não é uma escolha, mas eu sinto muito. Você já embarcou nesse transporte aqui, que você preferia um carro, um ônibus, uma charrete, um avião, já está acontecendo. Agora é questão de você se posicionar aqui dentro, né? Tem um ciclo muito bem definido para isso, né? As coisas antigamente, né? Dá para falar antigamente porque eu tenho uns cabelos brancos aqui, né? Então, antigamente nós nos medíamos por início, meio e fim. Agora é início, meio e recomeço. A todo momento você está decolando do meio do caminho, porque você está lendo esse mercado, como você bem colocou. Você está ouvindo esse mercado a todo momento, né? E aí entra exatamente você entender que já está no gerúndio, já está acontecendo. Então, esse efeito I cai por terra. Começa a mapear e provocar pessoas. Você trouxe muito senso da comunidade, né, Patrícia? Não faça nada sozinho, né? Faça nada sozinha, né? Então, nas suas áreas aí, na tua empresa, sinto muito, você vai puxar um pouco fora do horário, aquela coisa toda, mas você vai achar alguém que pensa como você.
em outra área, talvez, num café, num almoço, no elevador, no transporte, você vai achar um semelhante ali que está pensando como você, mas está em outro andar, né? Está em outra filial. Né? Aproxime-se. Aí você vai perceber uma energia acontecendo. Não é uma conversa de autoajuda aqui, fique tranquilo, né? Mas você vai perceber energia acontecendo, né? No teu negócio ali pequeno, você está numa esquina, de repente alguém que está do outro lado, que tem uma autopeças ali, vai tomar um café, talvez você não saiba nem o nome da pessoa do outro lado. Vai lá conversar com ela. Olá, eu sou o Reinaldo, sou dono aqui da papelaria, e você? Eu sou a Patrícia, eu sou dono da autopeças aqui. Como é que está indo aí? Tá? A Andressa veio perguntar para mim, então ela é dona ali da loja de roupas ali, e tudo mais, vamos nos unir e conversar. De repente, tem nomes bonitos, né, no mundo corporativo, a gente pode fazer um co-branding, né? Mas assim, não, vamos fazer um negócio, vamos fazer alguma coisa casada aqui, né? Poxa, mas o que papelaria tem a ver com autopeças e tudo? Vamos tentar achar um caminho. Sabe quem vai contar esse caminho para nós? O cliente. Não somos nós que determinamos. No mundo corporativo, aí, novamente, tem uma expressão muito bonita, e em inglês tudo fica bonito, né? É customer-centric, né? Ou seja, o cliente no centro de tudo, né? Então, deixa o cliente falar. Deixa o cliente que visita a tua papelaria dizer o seguinte: poxa, eu tenho uma frota de carros aqui, eu estou vendo aqui um negócio super interessante, eu tenho um negócio que eu alugo carros aqui para motoristas de aplicativo, eu tenho 15 carros no mercado, né? Eu estou vendo aqui na papelaria tem 15% de desconto para quem comprar peças, né, aí na frente. Adorei a ideia, né? Eu quero estar junto. Eu não sabia, então agora eu vou passar a comprar papel aqui, né? Começar a comprar artigo de papelaria aqui com você. Eu não tinha sacado isso, né? E aí a coisa começa a girar. Não faça sozinho. E aí você vai entender que existem tecnologias que podem te apoiar em acelerar esse movimento aqui, dentro da estrutura de pessoas, processos e produtos. Né? É gente com os melhores processos, as melhores regras de negócio, gerando o melhor produto para o mercado. Sabe quem é o produto nesse caso aqui? É a papelaria, com essa parceria pouco provável aqui, né? Com a loja de autopeças. Né? Agora eu tenho que acelerar tudo isso. Né? Deixa eu falar com parceiros de mercado, falar com a Cielo. Quem que pode me ajudar a acelerar isso? Só que agora eu já tenho uma pergunta de negócios nas mãos. Eu já sei o que perguntar. Quando você tem uma pergunta de negócios na mão, você consegue agora conversar com parceiros e trazer uma tecnologia que te apoie na resposta a tudo isso. Né? Então, eu acho que esse que é o grande momento, acho que é o grande ponto que a gente está vivendo aqui agora. Já começou. Tira o efeito I da tua frente, porque já começou. Não é uma questão que, eu não vou fazer, nós temos aquela síndrome de isso não é comigo. Alguém na empresa está pensando sobre isso. Eu não quero ser romântico aqui não, mas nós somos a última fronteira. Não tem ninguém pensando sobre isso. Se você está assistindo esse vídeo aqui, ou ouvindo, é porque você tem algum interesse. Então, nós somos a última fronteira. Não tem ninguém pensando a respeito. É você. É com você esse negócio. E o que a gente mais quer aqui é tirar essas ideias dessa conversa e realmente colocar em prática, colocar em ação. Né? Eu acho que a gente conversou de tanta coisa aqui. A gente falou de marketing, a gente falou de gestão de pessoas, a gente falou de planejamento de negócio, tudo olhando para desenvolvimento, rentabilidade, lucratividade, relacionamento com as pessoas, como que eu trabalho habilidades para ter uma melhor empatia, para me colocar no lugar do meu colaborador, da minha colaboradora, do meu cliente, como é que eu crio conexões que façam sentido, né, para o processo que a gente quer seguir. E tudo centrado em pessoas, tudo centrado nesse fator humano. Acho que todo mundo... Gente, escuta mais de uma vez essa conversa, porque tem muito ensinamento, tem muita dica importante. A gente precisa pegar um caderninho, notebook, computador, o que seja, mas para colocar na prática e começar escrevendo, né? Então, a organizar o pensamento, pegar um pouco dessas ideias aí para a gente conseguir contribuir com vocês. Como a Paty falou, na Cielo a gente tem o propósito de simplificar e impulsionar negócios. Como marca, a gente está junto. Então, também tem esse ensinamento. Tudo começa com pessoas, mas não isoladamente. Como que a gente constrói tudo isso em conjunto? Enfim, eu poderia citar aqui uma série de ideias e pensamentos que a gente teve com vocês, mas o nosso tempo acabou. E aí... Mentira. Acabou nada. Mas eu queria deixar à vontade, se vocês quiserem fazer algum comentário final, antes de eu convidar o pessoal aí para seguir as nossas redes sociais, também fica a critério de vocês. Nobre senadora. Nossa, meu Deus. Com a palavra o relator aqui, para que a senhora possa concluir. Agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui, aprendi demais. Né? A gente aprende toda hora, todo tempo. Minha consideração final.
O feito é melhor do que o perfeito. Exato. Começa a fazer, começa a agir, comece. Né? Então, feito é melhor do que perfeito. E aí você vai saber o que tem que ser feito. Olha, eu escrevi um artigo no LinkedIn chamado O Terceiro Pedal. Quem nunca, né? Se você já passou por isso, né? Você sai do carro manual, vai para o carro automático, né? E você está lá 90, no limite da via, 80 por hora, aquela coisa toda, enfia o pé para tentar mudar. A gente está no estúdio aqui, tá, pessoal? Aí o pessoal está tudo fazendo assim, já passou por isso, né? Você enfia o pé ali para tentar pegar o terceiro pedal, que é a embreagem, né? E você vai frear o carro, você vai fazer coisas incríveis ali. Tá errado, né? Você não precisa do terceiro pedal, mas nós estamos acostumados e habituados ao terceiro pedal. Aos poucos você vai habituando que a tua perna esquerda vai ficar ali como um pêndulo, né? Na verdade, você vai usar mesmo o pé direito para resolver tudo, né? E aos poucos você vai se adaptando, né? Não seja tão rígido com você, né? Então faça o seguinte, lembre do terceiro pedal, né? Então faz o seguinte, não, eu vou errar no começo, não é erro. Você aprendeu que você não precisa mais cambiar usando o terceiro pedal, porque não tem câmbio, câmbio automático, né? Então, assim, faça isso no teu cotidiano, na tua empresa, no dia a dia, na tua macroempresa, no teu negócio ali, e tem os dois papéis. Muita gente que trabalha numa grande corporação e tem um negócio também, né? Então faz o seguinte, vá no seu tempo. E trabalhe esse tempo com o teu cliente também, tá? Deixa ele determinar isso com você. Não tenta fazer as coisas sozinhos, né? É de fora para dentro. E aí você consegue achar a melhor tecnologia, o melhor caminho e fazer as coisas com mais calma, né? Resumo da ópera, recado final aqui, não é uma coisa diferente de outro mundo, não é alienígena isso, né? É algo que você pode fazer com papel e com lapiseira, com caneta. Você pode começar daí. Não, isso aí é só para colocar e gravar aqui, porque na vida real não é isso, não. Não, isso aqui é vida real. Isso aqui nós não somos avatares, né? Isso aqui é real, é assim que funciona. Escreve, rabisca. Depois, como a Andressa falou, vai lá para contar nas mídias sociais, nos nossos contatos, o resultado que você teve. É rabiscando mesmo, é começando tímido que você vai ter um bom resultado depois para poder apresentar. E obrigado por ter nos ouvido, né? Você que está aí do lado e ter nos visto também, né? Se você parou o teu tempo para isso, é sinal que isso faz sentido, né? E eu prometo ser o último recado. Você falou para assistir mais de uma vez, né? Eu sou cinéfilo, eu adoro assistir filmes que eu já assisti 8, 12, 14, 35 vezes. Sabe por quê? O teu cérebro, o nosso cérebro, ele assume caminhos diferentes. Chegou num ponto do filme que você fala, nossa, essa fala aqui é muito legal, né? E você fly away, você sai voando uns 2 minutos pensando alguma coisa. Depois, quando você volta, você pega de outra cena para frente, né? A segunda vez que você vai assistir, você vai falar, não tinha essa parte. Imagina, não tinha isso. Editaram e colocaram outra coisa no filme aqui. Aqueles 2 minutos que o teu cérebro estava em outro lugar são 2 minutos preciosos de filme que você não percebeu. Tem tanta coisa aqui que as meninas falaram, eu dei alguma contribuição aqui, de repente você fala, poxa, deixa eu anotar aqui. E o vídeo correndo, né? Daqui a pouco você vai retomar aqui, você perdeu 3 minutos, 4 minutos, né? Assista pela 9ª, pela 11ª vez, você vai sempre pegando coisa nova, porque você muda. A transformação digital é consequência da transformação humana. Boa sorte. Nós terminamos com esse pensamento riquíssimo. Gente, eu queria muito continuar com vocês. Agradecer demais a vocês dois por compartilharem tudo isso com a gente. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente e convidar todo mundo para acessar mais conteúdos como esse sobre tecnologia, gestão, diversidade, transformação, nos nossos canais oficiais. Então inscreva-se no Spotify, inscreva-se no YouTube, acompanhe no Instagram, no Facebook, enfim, tem uma diversidade de formatos aí para vocês, tá bom? Até a próxima!